Você já se sentiu um pouco diferente? Talvez um peso invisível no coração, mesmo quando tudo parece estar bem? Aquela sensação de que algo não está no lugar, mesmo quando, aos olhos dos outros, você tem tudo? Depois dos 70 anos, a vida deveria ser uma fase de ouro, um tempo para colher os frutos de uma vida inteira de trabalho e dedicação. Um período de paz, de desfrutar dos netos, dos amigos, das suas paixões. Mas para muitos, essa fase vem acompanhada de sensações estranhas, de uma melancolia que não conseguimos nomear. Pequenas sombras que insistem em nos acompanhar, mesmo nos dias mais ensolarados. Essas não são falhas suas, meu amigo, minha amiga. Não são sinais de fraqueza ou de que você está fazendo algo errado. Na verdade, são fardos silenciosos que, sem percebermos, podem estar roubando nossa alegria de viver. Eles se instalam devagar, quase sem fazer barulho, e antes que percebamos, nossa felicidade parece escorrer pelos dedos como areia entre os dedos. A boa notícia é que eles não precisam roubar a sua paz. Eles são reconhecíveis e, mais importante, superáveis. Neste vídeo, vamos conversar abertamente sobre 8 desses fardos silenciosos que podem estar afetando você depois dos 70 anos e que muitas vezes são vividos em segredo, como se fossem algo vergonhoso. Vamos juntos descobrir como identificá-los e, mais do que isso, como superá-los, para que seus anos de ouro sejam verdadeiramente dourados, cheios de leveza e propósito. Assista até o fim, pois há algo que pode surpreender você, uma chave que pode mudar tudo e transformar a maneira como você enxerga essa fase tão rica da vida. Vamos começar nossa conversa sobre o primeiro desses pesos invisíveis que, infelizmente, se torna mais comum com o passar dos anos: a solidão. Não estou falando de estar sozinho fisicamente, mas daquele sentimento profundo de isolamento, mesmo quando se está rodeado por pessoas. Depois dos 70, o círculo social tende a diminuir. Amigos se mudam, adoecem ou partem. A família, muitas vezes, está ocupada com suas próprias vidas e as oportunidades de interação social espontânea, como no ambiente de trabalho ou em reuniões de pais, diminuem drasticamente. Você pode estar em casa e, ainda assim, sentir um vazio. Esse fardo silencioso é doloroso, pois o ser humano é um ser social, feito para se conectar. Quando essa conexão diminui, a sensação de pertencimento e alegria se esvai. Mas o que podemos fazer? O primeiro passo é reconhecer que a solidão é um sentimento válido e que muitos a enfrentam. Em seguida, precisamos ser proativos. Que tal procurar um grupo de terceira idade no seu bairro? Muitos centros comunitários oferecem atividades como aulas de dança, artesanato, jogos de carta ou até mesmo excursões. Voluntariar-se em uma causa que você acredita, seja num abrigo de animais, num hospital ou numa biblioteca, não só preenche o tempo, mas traz um sentido de propósito e, naturalmente, oportunidades de conhecer novas pessoas com interesses semelhantes. Considere também as tecnologias que, bem utilizadas, podem ser grandes aliadas. Fazer videochamadas com netos ou amigos distantes, participar de grupos online com pessoas que compartilham seus hobbies, seja jardinagem, culinária ou leitura, pode diminuir a distância e reacender a chama da conexão. O importante é dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, e isso nos leva ao segundo fardo silencioso, que muitas vezes anda de mãos dadas com o primeiro: a perda de propósito. Depois de décadas de trabalho, de cuidar da família, de seguir uma rotina estabelecida, a aposentadoria pode trazer um vazio. Os filhos cresceram, talvez já tenham suas próprias famílias, e a sensação de ser útil, que definia grande parte da sua identidade, pode diminuir. Você pode se perguntar:
Qual é o meu papel agora? Esse questionamento é natural, mas se não for endereçado, pode levar a uma profunda tristeza e a sensação de que a vida perdeu o sentido. A chave aqui é redefinir o propósito. A aposentadoria não é o fim da estrada, é apenas uma mudança de faixa. É a oportunidade de se dedicar àquilo que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Você sempre sonhou em aprender a tocar um instrumento musical, em pintar, em escrever? Agora é a hora. Que tal fazer um curso online ou presencial de algo que te intriga? Cozinhar novas receitas, aprender um novo idioma, ou até mesmo se tornar um mentor para jovens que estão começando em uma área que você dominou. Sua experiência é um tesouro. O voluntariado, como mencionei antes, é uma excelente forma de encontrar propósito, pois você está contribuindo para algo maior que você. Mesmo pequenas ações diárias, como cuidar de um jardim, ajudar um vizinho, ou simplesmente ser um ouvinte atento para alguém, podem preencher esse vazio e trazer um enorme senso de satisfação. O terceiro fardo silencioso é o medo da doença e do declínio da saúde. À medida que envelhecemos, é natural que o corpo comece a dar sinais do tempo. Uma dor aqui, uma dificuldade ali. As notícias sobre doenças crônicas se tornam mais frequentes em nosso círculo de convivência. E com isso, vem a preocupação constante, o receio do que o futuro pode trazer, o medo de perder a independência, de se tornar um fardo para a família. Essa ansiedade pode ser paralisante, impedindo que você viva o presente plenamente. É claro que precisamos ser realistas e cuidar da nossa saúde. Consultas médicas regulares, exames de rotina, uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos leves, como caminhadas ou hidroginástica, são fundamentais. Mas a chave para aliviar esse fardo não é ignorar a saúde, e sim mudar a perspectiva sobre ela. Em vez de focar no que você pode perder, foque no que você pode ganhar. Mais energia, mais mobilidade, mais anos de qualidade de vida. Aceite que o envelhecimento é um processo natural e que algumas limitações podem surgir. Mas isso não significa o fim. Significa adaptar-se. Conversar abertamente com seu médico sobre seus medos pode ajudar a dissipar muitos deles. Buscar informações confiáveis sobre saúde sem se deixar levar por exageros também é crucial. Lembre-se, o controle está em suas mãos em muitas áreas. Faça o que puder para se cuidar e, em seguida, liberte-se da preocupação excessiva com o incontrolável. Encontre a alegria no movimento, na comida saborosa e nutritiva, na boa conversa, e não deixe que o medo roube a sua paz. E por falar em preocupações, o quarto fardo silencioso que pode assombrar muitos depois dos 70 são as preocupações financeiras. Com a aposentadoria, a renda geralmente diminui e os custos de vida, incluindo saúde e medicamentos, tendem a aumentar. O medo de não ter o suficiente, de depender financeiramente dos filhos ou de se ver em dificuldades, pode ser uma fonte constante de ansiedade. Esse tipo de preocupação não só afeta a paz de espírito, mas também pode restringir a liberdade de fazer as coisas que você gosta, como viajar ou ter um hobby. O que fazer diante desse cenário? O primeiro passo é encarar a situação de frente, sem medo. Faça um levantamento das suas finanças, quanto entra, quanto sai. Se necessário, procure um conselheiro financeiro que possa te ajudar a organizar suas contas e a criar um orçamento realista para esta fase da vida. Muitas vezes, pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença. Isso pode significar revisar gastos desnecessários, simplificar o estilo de vida, ou mesmo buscar formas de complementar a renda, como dar aulas particulares, fazer trabalhos manuais para vender, ou qualquer atividade que traga um valor extra e, ao mesmo tempo, prazer.
É fundamental viver dentro das suas possibilidades e não se comparar com os outros. Converse abertamente com sua família sobre suas preocupações, se sentir que é apropriado. A transparência pode gerar apoio e soluções inesperadas. Lembre-se, a paz de espírito muitas vezes não vem de ter muito, mas de ter o suficiente e de gerenciar bem o que se tem. Liberar-se do peso do ter que ter e focar no estar bem com o que se tem pode ser um alívio imenso. Agora que conversamos sobre como a solidão, a perda de propósito, o medo da doença e as preocupações financeiras podem nos roubar a alegria, vamos mergulhar em outros pesos silenciosos, que de maneiras sutis também podem estar minando a sua felicidade. O quinto fardo, e um dos mais traiçoeiros, é o arrependimento e os sonhos não realizados. Você já se pegou pensando, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse tido coragem de seguir aquele sonho? Ou se eu tivesse aproveitado mais cada momento? Olhar para o passado com essa lente de arrependimento pode ser uma prisão. A mente se detém no que poderia ter sido, em vez de celebrar o que é. Esse peso pode trazer uma tristeza profunda, uma sensação de que oportunidades foram perdidas e que a vida não foi vivida em sua plenitude. Mas aqui está a verdade libertadora. O passado não pode ser mudado, mas a sua relação com ele, sim. O primeiro passo é o perdão. Perdoe a si mesmo por aquilo que você sente que não fez ou que fez de forma errada. Todos nós fazemos o melhor que podemos com as ferramentas e o conhecimento que temos no momento. Em seguida, foque no presente. O que você pode fazer agora para realizar pequenos sonhos, ou mesmo um grande sonho que ainda arde em seu coração? Nunca é tarde para começar algo novo. Seja aprender um novo idioma, escrever um livro, ou fazer aquela viagem que sempre adiou. Talvez o sonho original precise ser adaptado à sua realidade atual, mas a essência pode ser mantida. Que tal começar a escrever suas memórias? Ao colocar no papel sua história, você pode reprocessar experiências, dar-lhes um novo significado e transformar arrependimentos em aprendizados. A vida é um livro em aberto, e você ainda tem muitas páginas para escrever. O sexto fardo silencioso, e que se tornou mais proeminente nos últimos anos, é a resistência à mudança e à tecnologia. O mundo muda em um ritmo vertiginoso. Novas tecnologias surgem a cada dia, a forma de se comunicar evolui, e o que antes era familiar, agora parece obsoleto. Sentir-se deixado para trás, frustrado por não conseguir acompanhar as novidades, ou até mesmo com vergonha de pedir ajuda, pode ser um peso enorme. Esse fardo não só dificulta a comunicação com as gerações mais novas, como também pode isolar você de serviços e informações importantes que hoje dependem de ferramentas digitais. A solução para isso não é lutar contra a maré, mas sim aprender a nadar nela. Comece pequeno. Peça a um neto, a um filho, ou a um vizinho paciente para te ensinar o básico do celular, do tablet ou do computador. Muitos centros comunitários oferecem cursos de informática para a terceira idade, com uma linguagem simples e um ritmo adequado. Encare a tecnologia como uma ferramenta que pode facilitar a sua vida e te conectar com o mundo. Pense nos benefícios. Fazer videochamadas com a família, pesquisar sobre um hobby, ler notícias, ouvir músicas antigas, ou até mesmo organizar suas finanças online. Não tenha medo de errar. Ninguém nasce sabendo, e todos nós aprendemos por tentativa e erro. A persistência e a curiosidade são suas maiores aliadas aqui. Abra-se para o novo e veja como esse peso pode se transformar em uma ponte para novas possibilidades e mais autonomia. O sétimo fardo invisível
E um dos mais dolorosos para muitos é a perda de independência e mobilidade. Com o avanço da idade, tarefas que antes eram simples, como caminhar longas distâncias, subir escadas ou até mesmo carregar sacolas de compras, podem se tornar desafiadoras. A necessidade de ajuda para atividades diárias, o receio de cair, a dependência de terceiros para se locomover, tudo isso pode gerar um sentimento de frustração, de perda de autonomia e de dignidade. Esse fardo pode levar a um isolamento ainda maior, pois a pessoa pode se sentir incapaz de sair de casa ou de participar de atividades sociais. No entanto, é crucial lembrar que a independência não se resume apenas à mobilidade física. Ela também envolve a capacidade de tomar decisões, de gerenciar sua vida e de manter sua mente ativa. O que podemos fazer para aliviar esse peso? Em primeiro lugar, consulte um fisioterapeuta. Exercícios específicos podem fortalecer músculos, melhorar o equilíbrio e aumentar a mobilidade de forma segura. Adaptações em casa, como barras de apoio no banheiro, rampas ou corrimãos, podem fazer uma enorme diferença na segurança e na autonomia. Aprenda a aceitar ajuda quando for realmente necessário, sem sentir culpa ou vergonha. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Focar no que você ainda pode fazer, em vez de lamentar o que não pode mais, é fundamental. Um passeio no parque com um andador pode ser tão gratificante quanto uma longa caminhada para alguém mais jovem. Manter a mente ativa com leitura, quebra-cabeças, jogos ou conversas estimulantes também é uma forma de manter a independência mental. Sua dignidade reside em quem você é, não apenas no que seu corpo pode fazer. Por fim, o oitavo fardo silencioso, e talvez um dos mais difíceis de carregar, é o luto e as perdas acumuladas. Aos 70 e além, a vida já nos presenteou com muitas alegrias, mas também com muitas despedidas. A perda de pais, irmãos, cônjuges, amigos queridos e até mesmo animais de estimação se torna mais frequente. Cada perda é um golpe, e a soma delas pode criar uma camada profunda de tristeza e melancolia que se instala no coração. Muitas vezes, as pessoas mais velhas se sentem sozinhas em seu luto, pois os outros podem não entender a profundidade de tantas perdas. A sociedade, por vezes, espera que supere o luto rapidamente, mas a dor da perda não tem prazo de validade. É um processo individual e complexo. Para aliviar esse fardo, o primeiro e mais importante passo é permitir-se sentir. Não reprima a tristeza, a raiva ou a saudade. Chorem, conversem, escrevam sobre seus sentimentos. É uma forma de honrar o que foi vivido e de processar a dor. Procurar apoio é vital. Grupos de luto, terapia individual, ou mesmo conversar abertamente com um amigo ou familiar de confiança podem fazer uma diferença imensa. Compartilhar a dor pode aliviar o fardo. Encontre maneiras de honrar a memória daqueles que se foram, seja através de rituais, de manter suas histórias vivas ou de dedicar-se a algo que eles amavam. Não se isole. Mesmo que pareça difícil, procure novas conexões, novos amigos, novas atividades. A vida continua, e encontrar novas fontes de alegria não significa esquecer aqueles que se foram, mas sim honrar o presente e a capacidade de amar novamente. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre esses 8 fardos invisíveis que podem roubar a sua felicidade depois dos 70 anos. A solidão, a falta de propósito, o medo da doença, as preocupações financeiras, o arrependimento, a resistência à mudança, a perda de independência e o luto. Eu sei que conversar sobre esses temas
Pode ser desafiador, mas o simples fato de reconhecê-los já é um passo gigantesco em direção à sua liberdade e à sua paz. Quero que saiba que não está sozinho se sentir um ou vários desses pesos. É uma parte da experiência humana, especialmente nesta fase da vida, e é completamente normal e válido sentir esses sentimentos. O importante é reconhecê-los e dar o primeiro passo para aliviá-los. Não espere que a vida mude para você, seja a mudança. Pequenas atitudes diárias, uma nova forma de ver a vida, uma nova disposição para se abrir ao mundo, podem fazer uma diferença gigantesca na sua felicidade. Lembra-se daquele algo que pode te surpreender, que mencionei no início do vídeo? Bem, a surpresa é esta. A capacidade de transformar esses fardos em degraus para uma vida mais plena e feliz está dentro de você. O poder de mudar sua perspectiva, de buscar ajuda, de se reconectar com o que realmente importa, esse poder é seu. Nunca é tarde demais para fazer as pazes com o passado, para abraçar o presente e para sonhar com o futuro. Gostaria muito de ouvir a sua experiência. Qual desses fardos ressoa mais com você? Ou talvez você tenha encontrado uma maneira de superá-los que gostaria de compartilhar. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa, um farol na escuridão de alguém que se sente perdido. A troca de experiências é uma das maiores riquezas que podemos ter. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe alguma clareza, por favor, deixe seu gostei. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem de esperança e encorajamento. E não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo conteúdo que busca trazer mais leveza, mais alegria e mais propósito para a sua vida, em todas as suas fases. Lembre-se, sua idade é uma medalha de honra, um tesouro de experiências, de sabedoria e de histórias vividas. Não permita que esses fardos silenciosos obscureçam o brilho que existe em você, a luz que você ainda pode compartilhar com o mundo. Abra-se para o novo, conecte-se com o que importa de verdade, celebre cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Viva a sua melhor vida, em cada fase, em cada momento, com leveza, propósito e muita alegria. Você merece cada segundo de felicidade que o seu coração puder sentir.